a minha porcentagem de votos por causa do poder financeiro ou de alguém que patrocina seria 0,0 alguma coisa em relação aos que têm poder financeiro nas mãos. Agora, se eu fosse um grande empresário, tivesse um grande poder aquisitivo, tivesse banqueiros, empresários me apoiando, eu mesmo, a mesma pessoa, já teria uma porcentagem mais significativa entre os votos. Concordam ou não? Né? Um exemplo disso. Quem era Collor? Pouco conhecido. Primeira vez que eu vi o camarada falando na televisão, eu já disse, eu vou votar nele. Convenceu. Que a Globo fazia uma propaganda do cara, né? Colocava ele com um brilho assim, uma tal forma. Eu falei, esse cara aí vai dar jeito no Brasil. E olha que deu. Não é verdade? Então, aí costumava-se dizer, Collor é o candidato da Globo. E sei lá por que razões a mesma Globo que apoiou depois também o derrubou, não sei. Teve muita influência nisso. Mas e aí, gente? Será que o poder financeiro tem realmente essa capacidade, tem realmente esse poder de colocar pessoas que eles querem no governo? É claro, com a permissão de Deus. Eles só vão conseguir até onde Deus permitir. Mas tem muita coisa a ver. Então, gente, se essas famílias que compõem o grupo dos Illuminati são os grandes banqueiros do mundo, são os grandes empresários das mega empresas e são os donos dos grandes meios de comunicação, eles têm o poder político, financeiro e o poder da mídia. Realmente eles podem causar um grande estrago no mundo, mas somente até onde Deus permitir, para que se cumpram as palavras de Deus, certo? Não sei se dá para, se a gente for subir, sobe só um pouquinho. Ele que está contra mim, sobe só um pouquinho, só para vocês terem uma ideia como a coisa funciona. Diz que um dos grandes presidentes que os Estados Unidos teve, ele era maçom. Aí, olha só, olha como esses caras influenciam a coisa, né? Dá para descer só um pouquinho? Isso, desce só um pouquinho. Ou melhor, subir, né? Isso, vai subir. Só um pouquinho. Pode ir mais. Franklin Roosevelt, 1933. Ele, por ser maçom, olha o que ele criou no dólar americano. Ele colocou a pirâmide, o olho que tudo vê, símbolos maçons. Embaixo da pirâmide, naquela flâmula lá, está escrito Nova Ordem Mundial. Aquelas palavras traduzidas do latim, Nova Ordem Mundial. Quer ver? Dá para subir um pouquinho? Ou agora nós vamos descer, né? Isso, desce um pouquinho aí. Ó, abaixo da pirâmide do poder, lê-se Novus Ordo Seclorum, ou Nova Ordem dos Séculos, a Nova Ordem Mundial. Tá vendo? São coisas que estão em evidência que muitas vezes a gente não percebe, né? Exatamente no dinheiro americano, um dinheiro que está presente praticamente no mundo todo. Então, só para a gente ter uma ideia, mas de onde que veio essa influência? Exatamente disso, porque grande parte, ou a maior parte dos Illuminati são também maçons, e essas pessoas que detêm aí o poder econômico, o poder das comunicações e o poder político, estão todos envolvidos. Vamos subir um pouquinho mais, ou descer um pouco mais, pode descer isso.
Pode ir, deve estar na outra página. Olha aí, ó. Então, nisso também há a mistura do ocultismo, dos misticismos. Um exemplo, ó. A pirâmide dividida em duas, ela constitui-se de 72 blocos de pedra. Alguns dizem que seriam 72 degraus da escada de Jacó, estando assim também terminada, o que poderia interpretar-se como uma chamada de atenção para o futuro. Ela não está terminada. Isso aí também está ligado com a cabala mística dos judeus místicos. Então, olha, a Helena Blavatsky, acho que é assim que pronuncia, Helena Blavatsky, que segundo dizem, atribuem a ela a criação da nova era, também surgiu dos maçons, e também muito ligada ao ocultismo. Então, na verdade, a gente pode descobrir, ou a gente pode concluir, que essa nova religião mundial será uma mistura de todos os credos, maçons, tudo que eles acreditam na maçonaria, tudo que eles acreditam no ocultismo, tudo que eles acreditam nas seitas satânicas, tudo que eles acreditam no espiritismo. Então eles vão misturar tudo, fazer uma mistureba total, colocar tudo numa panela só e oferecer então como a nova religião mundial, a religião que todos devem seguir, não mais havendo distinção de uma ou outra religião. Porque também eles alegam o seguinte: da onde vêm as guerras no mundo? Principalmente por causa das diferenças religiosas, né? Qual a guerra que a gente mais ouve e vê nos noticiários hoje? Não é a guerra entre judeus, palestinos, os israelitas e os árabes, duas religiões que se conflitam desde o tempo de Abraão, porque é o filho da promessa que Abraão e Sara esperavam. Demorou um pouquinho para vir, só 25 anos. Eles se impacientaram. Aí tiveram aquela ideia de Abraão ter um filho com Agar. Daí nasceu Ismael, que foi o pai de todos os árabes, ou que deu origem à religião dos muçulmanos, dos ismaelitas. E aí de lá para cá eles vivem em conflito. Duas nações em conflitos, árabes e judeus. Então eles falam: olha, se não houvesse, por que existem tantos países que entram em guerra, católicos e evangélicos? Por que existe tanta perseguição religiosa no mundo? Se não houvesse várias religiões, acabariam as guerras. Então o anticristo ele vai propagar isso. Ele vai conseguir uma falsa paz. Exatamente, um dos fatores será este: não mais havendo várias religiões, uma só religião, 99% das guerras se acabam, e aí o resto, com uma só economia, uma só política, ele acaba conseguindo a paz total, a enganosa, a falsa paz. Certo, queridos? Então, como nós devemos estar diante de tudo isso? A Bíblia nos diz que nós devemos estar revestidos da armadura de Deus. Há um fato interessante. Olha como é importante a gente estar revestido das armaduras de Deus nesses tempos.